Isso que fez o Alexandre de Moraes, publicamente, em péssimo português, que poderia ser demitido até pelo português que ele fala. Mas isso aí daria cadeia em qualquer democracia decente do mundo. Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Tenente-coronel surpreende e denuncia Moraes como testemunha no STF. É isso mesmo. O tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo, um dos 34 denunciados pela Procuradoria-Geral da República por organização criminosa e tentativa de golpe de Estado, apresentou sua defesa preliminar ao Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira. Em um movimento inusitado, indicou como testemunha o próprio relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes. Bezerra argumenta que Moraes, por ter sido apontado como alvo de um suposto plano golpista, deve ser ouvido como vítima. Segundo a Polícia Federal, a organização criminosa teria elaborado um plano chamado Punhal Verde Amarelo, que previa atentados contra Moraes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice Geraldo Alckmin. A defesa do militar sustenta que o pedido de oitiva do ministro ocorre sem intenção de promover uma defesa antiética, mas sim para garantir um direito técnico efetivo. Segundo os advogados, o nome de Moraes aparece 43 vezes na denúncia da PGR, o que justificaria seu depoimento. Além de Moraes, Bezerra incluiu em sua lista de testemunhas o ministro do STF Flávio Dino, o presidente Lula e outras 5 pessoas. No caso de Dino, a defesa afirma que à época dos atos de 8 de janeiro, ele era ministro da Justiça e poderia esclarecer as medidas adotadas pelos órgãos de segurança para conter os ataques às instituições democráticas. O STF ainda analisará a solicitação do militar antes de decidir sobre a inclusão das testemunhas no processo. Com certeza o STF vai negar o pedido, mas o que a defesa do coronel fez foi constranger o STF e escancarar o quanto absurdo e a várzea que é esse julgamento. O próprio juiz que vai julgar o caso é a vítima e também pode ser a testemunha. A nulidade disso tudo é escancarada. É uma verdadeira palhaçada esse julgamento. Não passa de um teatro. Em qualquer país minimamente sério, com um mínimo de democracia, esses juízes e o Procurador-Geral da República já teriam perdido seus cargos. Infelizmente, isso no Brasil acontece e parece que está tudo normal. Na velha imprensa, na Rede Globo, tudo normal. Tudo isso por causa do ódio que eles têm de uma única pessoa, que não aceitou a corrupção, Jair Messias Bolsonaro. Para prendê-lo e se livrar dele, vale tudo. Eu acho o seguinte, se a gente se distanciar um pouquinho e parar para pensar e dar uma sacudida nos nossos cérebros, a gente vai ver, opa, a gente está entrando nessa conversa. Esse é o tribunal próprio? Não é. É o juiz natural? Não é. É amplo direito de defesa? Não é. É o devido processo legal? Não é. E a gente está entrando nisso. Né? Ele responde com defesa e tal, como se estivesse endossando essa coisa que todos estamos vendo. Qualquer pessoa que estuda direito sabe que não. Os próprios ministros do Supremo devem saber que não. Tem gente lá que é professor de direito. Agora, conviver com isso, nós estamos convivendo com isso. Né? Para usar um termo atual, naturalizando. A gente está naturalizando. Esse é o grande perigo, de perdermos a liberdade, o devido processo legal, o amplo direito de defesa, o juiz natural, a inexistência de juízo de exceção, que é banido pela Constituição. Está lá na cláusula pétrea, artigo 5º. Está tudo na Constituição. E, no entanto, né, como diria Galileu diante da fogueira, né, é pôr, se move. E, no entanto, está aí, está acontecendo. Piotr, deixa eu trazer aqui um trecho dessa peça da defesa dos advogados aí de Jair Bolsonaro, em que eles falam em desorganização da denúncia e citam aí uma estratégia utilizada pelo Ministério Público, pela acusação, que eles chamam de, em inglês, um termo em inglês, document dump, que seria fornecer um volume exagerado, bastante elevado, de documentos para dificultar o exame da defesa. No caso de Jair Bolsonaro, são mais de 100 mil documentos anexados
no processo ali, né, na denúncia de Jair Bolsonaro. O que dificulta bastante, até porque foi retardado o acesso dessas provas à defesa não só de Bolsonaro, mas dos demais acusados também. E os advogados, Paula, apontam uma coisa que é vital. Uma coisa é ter acesso aos autos, a outra coisa é ter acesso a todas as provas. E, na verdade, a acusação escolheu as provas que interessavam a ela para compor esse libelo acusatório, né? Essa acusação, esse texto de acusação na denúncia que foi formalizada, mas a defesa não teve acesso a todas as provas, porque a defesa pode considerar que aquela outra prova é melhor do que essa para sustentar o ponto dela. Aliás, os advogados fizeram o seguinte, é difícil não concordar com o Alexandre quando ele diz, poxa, isso aí talvez seja uma perda de tempo, porque esse é o caso que parece que a sentença já está escrita, só estão esperando o momento para lê-lo, né, para proferir a sentença. O que aí é o fim do mundo, aí acabou-se tudo, né, e tudo indica que estamos indo para esse fundo do poço. Mas o que os advogados fazem aqui, e aí fazem de uma forma muito brilhante, eles pegam o desmonte que eles fazem da acusação, eles usam jurisprudências e argumentos apresentados por ministros do Supremo Tribunal Federal. Recorrem até Celso de Mello, mas citam várias vezes, por exemplo, o Gilmar Mendes, citam o Toffoli, citam o Fachin. Várias vezes ali eles citam exatamente decisões que se contrapõem ao que está sendo acusado agora o presidente Bolsonaro, ou a forma como foi feita essa acusação. Para resumir essa história toda, a peça é primorosa da defesa nesse primeiro momento. Eu tive acesso e fui ler, é realmente algo, do ponto de vista do direito, brilhante. Só que aí nós temos um problema e é nesse momento que eu me junto ao Alexandre Garcia. A defesa usa o direito técnico para se defender, para defender o ex-presidente. A PGR, a Polícia Federal e o Supremo, visto que o Supremo se envolveu inclusive ali, né? Numa das pontas que tem dessa acusação, em ouvir o Mauricídio, que não faz nenhum sentido, né, usa o estado de exceção. E o estado de exceção cabe qualquer coisa, né, porque se é exceção, é exceção. E a Constituição não é exceção. A Constituição são exatamente todas aquelas regras em que você tem previsibilidade do que pode, o que não pode fazer, como pode e qual a punição se você cometer um crime, enfim. É a defesa usando o direito e a acusação usando qualquer outra coisa que não o direito. É difícil ganhar essa guerra, mas enfim, está exposto. O que eu acho em algum momento, e eu não sei se será bem sucedido, que a defesa está pretendendo, com esta peça extremamente bem escrita, isso aqui é uma aula de direito muito bem feita, primorosa, para ver se convence todos os omissos que nós temos hoje nas escolas de direito, naquela carta pela democracia, enfim, das entidades, para ver se eles tomam se ruborizam em algum momento, falam assim, nossa, que absurdo, como é que eu vou me silenciar diante disso? Ou seja, a defesa está tentando se apegar em tudo que ela pode para ver se junta as pessoas em defesa do Estado Democrático de Direito e do devido processo legal. Ana, eu até anotei aqui o que disse o Piotr agora para finalizar o comentário. Será que a defesa também, de alguma forma, está ali pretendendo uma maneira de formalizar, de listar todas as irregularidades, ilegalidades, os abusos de autoridade que estão sendo cometidos, até para internacionalmente levar aí o caso adiante? Afinal de contas, estamos falando de algo que tem uma ligação com tudo que está acontecendo nos Estados Unidos e tudo mais. Esse é um ponto, Paula, que eu acho que a defesa pensou sim, porque há muitas frentes sendo abertas aqui contra Alexandre de Moraes, não contra Alexandre de Moraes porque Alexandre de Moraes, contra as inconstitucionalidades recorrentes de Alexandre de Moraes. Você estava falando, né, Paula, no document dumping, né, é uma expressão muito usada aqui nos Estados Unidos. E a quantidade de documentos, 81 mil páginas, e 2 semanas que a defesa do presidente Bolsonaro teve para simplesmente analisar tudo isso. E aí, quando o assunto é jurídico, processo, peças assim, né, desse nível, eu sempre vou lá na fonte do professor André Marcília, que está sempre aqui com a gente, gentilmente, sempre conversando aqui com a gente, e ele simplesmente diz que é grave, né? Que não se constrói uma defesa se contrapondo apenas à peça da PGR
mas estudando toda a investigação que resultou na peça. Se a PGR teve acesso a elementos da investigação que a defesa não teve, isso é comprovado, há desequilíbrio, não há possível justiça e estaremos todos diante de um teatro político, não de um julgamento jurídico. E aí, Paula, eu tenho mandado muito material aqui para os gabinetes de congressistas americanos e de articulistas do Partido Republicano também, sobre todos esses desmandos, né, que estão acontecendo no Brasil. A nossa equipe fantástica da Revista Oeste tem traduzido para o inglês algumas matérias, alguns artigos importantes explicando todas as situações, né, bizarras, inconstitucionais, que nós só testemunhamos em regimes totalitários do Brasil de hoje, de 2025, mas teve uma coisa, Paula, tudo as pessoas me perguntam, né, alguns detalhes, por exemplo, alguma dúvida que ficou, mas teve um arquivo que eu mandei, Paula, que eu coloquei legenda em inglês, que eu mandei, esse arquivo eu recebi mais de 8, 9 respostas questionando se aquilo era o que estava acontecendo. O Brasil ficou chocado diante desse vídeo e os Estados Unidos também. Vamos rever, Binha. Por que fiz esse breve resumo? Porque essa audiência foi convocada como mais uma tentativa de permitir ao colaborador que preste as informações verdadeiras. Já há o pedido da Polícia Federal, já há o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela imediata decretação da prisão, do retorno à prisão do colaborador. Então, aqui é importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação da consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará, inclusive, a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria de saber se o colaborador está plenamente ciente das consequências da manutenção dessas omissões e contradições. Sim, senhor. O que acontece, Paula e parceiros, o que eu recebia de resposta eram perguntas questionando como é a lei no Brasil no caso de uma delação, né, que é o plea deal ali. E aí eles questionavam se na delação o juiz do caso, se é ele que conduz uma delação. E aí, questionando sobre a ameaça feita à família do Mauro Cid, eles me perguntam quem é esse senhor ali na tela direita do Alexandre de Moraes. Eu explico que é o PGR, que é o Attorney General. E aí eles perguntam, é um vai e volta assim, mas não dá para entender. Então, Paula, eu trouxe esse vídeo mais uma vez, agora com legendas em inglês, porque esse vídeo correu aqui os bastidores do Congresso americano, exatamente para ligar na pergunta que você me fez. Eu acredito, sim, que essa peça muito bem estruturada da defesa do presidente Bolsonaro, ela será traduzida para o inglês, teremos a versão em inglês, e essa versão também vai chegar aqui nos Estados Unidos e será mais uma peça nesse quebra-cabeça estranhíssimo do Brasil totalitário de 2025, sob o império de Alexandre de Moraes. Augusto. Eu acho até curioso que as pessoas se sintam aflitas com a leitura do livro O Processo, do Kafka. Com um caso, né, ele consegue comover, o escritor conseguiu, com um caso de ficção, ele conseguiu comover, continua comovendo leitores pelo mundo inteiro. Isso aí supera qualquer momento de um livro desse tipo. Qualquer momento. E o que houve na vida real, que também parece ficção em outros países, diante disso aí, é pouco imaginoso o que fizeram. Veja só, o Saddam Hussein, ele obrigava as pessoas, ele deu um golpe publicamente. Estava a plateia toda, ali, o partido todo reunido, ele disse, olha, eu fiquei sabendo que há uma conspiração contra mim, feita por fulano, enquanto ele ia dizendo, iam prendendo os caras. E os caras admitiam o que não haviam feito e eram punidos com a morte, pena de morte.
aplicada por ele, decidida por ele, aplicada pelo Saddam. Os processos de Moscou também mostraram cenas semelhantes. Os caras não tinham feito nada, o Stalin tinha ciúme deles, tinha medo de que se voltassem contra ele, e ele dizia, olha, fulano confessou isso, e o sujeito assumia, e era morto. Aí falta matar esses depoentes, porque ele está ameaçando a família. Agora, são tão pouco inteligentes nesse sentido, né, não se preocupam com álibis, é que eles gravam o crime que cometem. Isso que fez o Alexandre de Moraes, publicamente, e em péssimo português, ele poderia ser demitido até pelo português que ele fala. Mas isso aí daria cadeia em qualquer democracia decente do mundo. Sim. Eu sou do tempo em que eu ouvia, e era verdadeira a frase, que eu ouvia a frase que o Alexandre também ouviu muito. Cabeça de juiz e barriga de grávida, a gente não sabe o que vem. Né? Tinha uma terceira que me escapa agora, mas essas bastam. Depois, você ficou, com avanços tecnológicos, você ficou sabendo, né, se o filho se é do sexo masculino, feminino, vai nascer quando, como, acompanha a gravidez, você já sabe tudo. Né, contam até o nome já escolhido e ponto final. Cabeça de juiz, eu sou do tempo que eles não sabiam. Você não sabia o que eles decidiriam. Agora, você tem um sujeito que anuncia a sentença e quer que o depoente chame de colaborador. Concorde com ele, porque senão ele vai punir a família, até a 7ª geração, vai queimar a casa, qualquer coisa, se ele não contar o que o juiz quer ouvir. Isso é suficiente, repito, não só para anular qualquer coisa ligada decorrente disso. Anula, não vale. Isso deveria dar cadeia para o torturador. É tortura o que praticou aí com uma filmagem com tradução em inglês, tá? Eu só digo em mau português, o inglês está perfeito. Conseguir traduzir o Moraes não é fácil, né? Primeiro precisa entender. Parabéns, Ana. Agora, faz isso e chama de delação, é como foi feita, por exemplo, do governo americano e os mafiosos que contaram tudo. Ou a Itália, e também integrantes da máfia. Aquilo sim, tu vai, ele tá querendo contar, ele conta tudo, e prova, etc, etc. O Cid tem o pai, a filha, a mãe, a mulher, os primos, 50 vizinhos para cá, 50 para lá, ameaçados se ele não contar. Ou que a defesa não tem o direito de saber. E aí você faz esse trabalho sujo com você faz por tempo indeterminado, você fica meses reunindo provas que não provam nada, e depois você dá um prazo de 15 dias para que o defensor do inocente tente entender o que foi reunido contra ele. Isso aí nunca aconteceu no Brasil, está acontecendo agora. Não aconteceu na ditadura do AI-5. Agora, o caso, o artigo do Alexandre, olha, você é um craque, mas você continua me impressionando sempre aí pelo talento e pela visão correta das coisas. Temos aí os Rubens Paiva à espera de menções em jornal, não precisa de filme, não. Não precisa de filme. O Clezão bastaria ter o nome citado pelo jornal. Eu fiz questão de olhar com lupa todas as retrospectivas publicadas no ano da morte dele. Não mencionam o nome do Clezão. O Clezão não morreu para a imprensa estatizada. Nem isso eles contam. Eles não têm coragem de dizer que a sentença do Bolsonaro está decidida. Todos serão condenados por militantes. Por militantes, até o Flávio Dino, que aparece em palanque, acusando o Bolsonaro de culpado por coisas que não fez. Imagine agora com uma delação dessas nas mãos. Então, a gente não precisa, a gente deve tratar dos casos do passado. Mas não tem o direito de abrir a boca sobre isso e falar sobre regime democrático os que esquecem os Rubens Paiva do presente. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.